Bom, gente, vocês sabem que dificilmente aqui no meu canal eu falo sobre pastores ou sobre religião. Dificilmente eu falo desses tipos de assunto, né? Acho que vocês que são mais antigos aqui no canal devem ter reparado isso. Mas existem certas situações que eu acho que devem sim ser faladas. Porque quando se fala em homens ungidos de Deus, na minha cabeça, depois de tantas vezes que eu já li a Bíblia, não que eu seja uma pessoa que entenda muito da Bíblia, que eu seja, né, abençoadona de Deus, não é isso. Mas quando a gente lê, por exemplo, o Novo Testamento, né, que é a parte onde fala de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo e de todo o amor que ele pregou, e até mesmo Provérbios, que mostra tantas coisas pra gente, né, que acaba pegando a Bíblia para ler, né, mostra, como é que eu posso dizer, como viver nesse mundo tão maldoso, enfim, esses tipos de coisa. Quando você se depara com vídeos ou notícias de pastores que fazem fazem assim tais coisas, você fica se perguntando se realmente aquela pessoa é uma pessoa ungida de Deus, né? Uma pessoa escolhida por Deus. Por quê? Porque eu sempre pego como referência Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um ungido de Deus, é um ungido de Deus. E as suas atitudes foram totalmente diferentes das atitudes dos homens da época. Ele foi uma pessoa, ele foi um homem que caminhou sobre a terra e disseminou o amor, sabe? Disseminou a misericórdia. Então sim, ele fez muita diferença. Jesus Cristo fez tanta diferença no mundo que ele é falado até hoje. Jesus Cristo fez tanta diferença no mundo que até hoje as pessoas leem a sua história. Pode não ser todas as pessoas do mundo, mas milhares leem sobre sua vida, de tão maravilhoso que ele foi, de tão bonito que foi suas pregações e seus ensinamentos. E a gente, meros seres humanos, pecadores, tentamos seguir esses passos. É claro que muitas das vezes no mundo em que vivemos, às vezes é difícil seguir totalmente à risca, como Jesus Cristo seguiu. Mas existem coisas que você olha e fala assim, como pode uma pessoa que se diz ungido de Deus, gente, ungido por um ser, que sua essência é amor, e fazer certos tipos de coisa? Eu, pelo menos, me pergunto, e eu tenho certeza que muitos de vocês devem se perguntar. Bom, a história é o seguinte, muitos de vocês já devem saber que Marcelo Rezende está passando por uma fase na vida muito difícil. Ele está com câncer. E muitos de vocês também devem lembrar que alguns anos atrás, Marcelo Rezende fez reportagens falando sobre Valdomiro Santiago. Porque o conteúdo das reportagens era o seguinte: para onde vai o dinheiro doado pelos fiéis? Como é gasto o dinheiro doado para a igreja de Valdomiro Santiago? Será realmente que é para as obras de Deus ou para o seu uso pessoal? E esse foi mais ou menos o teor da reportagem de Marcelo Rezende, o que não me causou nenhuma estranheza, até porque essa é a profissão dele, repórter investigativo, e deram essa pauta para ele e ele fez o seu trabalho. Enfim, anos depois, Marcelo Rezende, infelizmente, está com câncer. Né? Como eu disse no início do vídeo, ele está passando por uma situação muito ruim agora na sua vida pessoal, que é essa doença que todos nós sabemos, mesmo eu, por exemplo, que nunca tive câncer na minha vida, mas a gente sabe que é uma doença muito dolorosa. E o pastor Valdomiro Santiago, um homem, segundo ele, ungido de Deus, ao invés de pregar o amor de Jesus Cristo, ele pregou na sua igreja que Deus estava se vingando, porque Marcelo Rezende simplesmente fez o seu trabalho. Aí eu fico me perguntando, será mesmo que Deus colocaria um câncer em Marcelo Rezende simplesmente porque ele fez o seu trabalho? Será mesmo que Deus colocaria um câncer em Marcelo Rezende simplesmente porque ele abriu, entre aspas, a vida da igreja
né? Como que era usado o dinheiro arrecadado na igreja de Valdomiro Santiago. E outra, será que essa é a atitude normal de um ungido de Deus no momento que um cidadão, um homem, está passando por uma situação tão horrível como Marcelo Rezende? Ele fala no culto que como se isso fosse uma vingança, que Deus estava se vingando por conta dele ter feito aquela reportagem, que ele entregou tudo nas mãos de Deus e Deus agora está fazendo um trabalho. Só que eu lembrei de um versículo em Provérbios, que eu vou ler aqui para vocês, porque algumas pessoas, quando eu falo de pastor, né, sempre falam, você falou as coisas sem respaldo bíblico. Então eu vou dar um respaldo bíblico aqui para o que eu estou falando. Em Provérbios 24, tá aqui a minha Bíblia, Provérbios 24, versículo 17 diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Valdomiro Santiago, no vídeo, mostra que ele se regozija com a enfermidade do seu inimigo. E a Bíblia diz que nós não devemos regozijar com a enfermidade ou com o tropeço, enfim, do nosso inimigo. Está escrito em Provérbios. Então, assim, um homem que é ungido de Deus, que segundo ele, né? Ele é ungido de Deus, não deveria estar pregando o amor, a misericórdia? Não deveria estar entregando uma palavra abençoada para um homem que está passando que está tendo um processo ruim na vida? Independente do que ele tenha falado? Será que esse não seria o momento correto do Valdomiro mostrar que realmente ele é um seguidor de Jesus Cristo, que ele é ungido de Deus, e mostrar que da mesma forma que Jesus Cristo pregava o amor, ele também segue o caminho de Jesus Cristo e poderia estar pregando o amor? Mas não, sabe o que eu acho engraçado? Não estou dizendo que são todos os pastores, tá, gente? Mas eu vejo muitos pastores, principalmente esses que são muito grandes, quando acontece casos desse tipo, ao invés deles mostrarem o amor de Cristo para os seus inimigos, eles mostram a sua vingança, né, para os seus inimigos. E Jesus Cristo não pregou a vingança. Jesus Cristo pregou o perdão, o amor. E vemos que com essa atitude de Valdomiro Santiago, ele não perdoou e muito menos pregou o amor. Por conta de pessoas como ele, que se diz pastor, que se diz ungido de Deus, é que muitas pessoas acabam falando mal dos evangélicos. É por conta de pessoas como ele que muitas pessoas falam mal do cristianismo, porque são pessoas que ao invés de carregar o amor, carregam o ódio. E não foi essa a palavra dada aos seres humanos, não é mesmo? Então, assim, esses pastores são tão mau exemplos para os seus fiéis que eles pregam que a vingança é boa, que a vingança é justa, que existe vingança, ao invés de pregar o amor. Os ungidos de Deus, eles não vieram para causar vingança, pregar vingança, mas eles vieram para salvar vidas. E eu pergunto a vocês, é dessa forma que se salva uma vida? É dessa forma que mostra para uma vida que está perdida que existe amor em Cristo? Será mesmo que esse Deus do Valdomiro é o mesmo Deus da Bíblia? Será que esse Deus do Valdomiro é o Deus, é o Pai de Jesus Cristo? É muito complexo, é muito complicado nos dias de hoje, onde estão querendo acabar com o cristianismo, nós vermos pessoas como ele falar de forma tão odiosa em seus cultos. Eu não vou nem abrir aqui mais pano para manga sobre o que eu acho dele. Talvez em outro vídeo, enfim. Eu só vim trazer para vocês um desabafo, porque eu sei que tem muitos evangélicos aqui no canal. Então eu estou simplesmente desabafando com vocês porque eu acho isso surpreendente. Surpreendente. Não se prega mais o amor. Não estou dizendo de todos os pastores. Se prega a vingança. Como se isso fosse a coisa mais linda do mundo, como se Deus quisesse isso. É complicado, né? Termos pessoas como essa pregando o evangelho ou um pseudo-evangelho para pessoas
E infelizmente muitas dessas pessoas acabam acreditando no que esses pastores falam. Mas, como a própria Bíblia diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Se a gente pegar esse livro aqui chamado Bíblia, lermos todo o processo de Jesus Cristo, veremos que Jesus foi amor puro. E mesmo assim existe uma passagem que eu não vou lembrar agora, mas eu sei que vocês que são evangélicos vão lembrar, que uma pessoa chega para Jesus e fala assim, que, se eu não me engano, nossa, quanto amor você tem, quanto misericordioso você é. Ele, eu tenho amor? Não. Só o Pai que tem. Ou seja, se Jesus Cristo, que passou aqui na Terra, disse que nem ele é, bom, né, amor não, bom. Se Jesus Cristo, que foi um homem maravilhoso, disse que ele não é bom, mas sim o Pai que está nos céus, eu fico me perguntando, será que a minha consciência chega ao tamanho do amor de Deus? E quando eu penso nisso, eu penso em outra coisa. Será que homens como Valdomiro Santiago têm o amor de Cristo, têm o amor de Deus, prega realmente o amor de Deus, são realmente ungidos de Deus? Fica a pergunta, né, gente? É complicado, é estranho isso, né? Mas infelizmente, temos muitos cegos guiando cegos, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dê um like para ajudar o meu trabalho e até o próximo vídeo, galera.